Oi, vai tudo bem com você? Você sabe qual é o método mais popular de evangelismo? O método que mais levou pessoas à decisão por Cristo? O método que se tornou glamouroso com homens como Mark Finley, Billy Graham, George Vanderman ou com o pastor Luiz Gonçalves? Exatamente, estou falando do evangelismo público. Existem algumas práticas, existem alguns princípios ou métodos que podem torná-lo mais relevante para os tempos em que nós vivemos? Então me acompanhe, fique comigo aqui na Missão Urbana. Atos dos Apóstolos é um livro descritivo da história do início da igreja cristã primitiva. Não é um manual de evangelismo. Não é um livro com regras fixas para aplicarmos as nossas metodologias e práticas. Atos dos Apóstolos é um livro que traz princípios transferíveis que podem ser adaptados aos nossos tempos. Veja, por exemplo, alguns enunciados do que aconteceu bem no início do grande movimento evangelístico de Atos 1 e 2. O que os discípulos fizeram? Nós encontramos em Atos 1 que inicialmente eles receberam as ordens de marcha. Jesus disse, fique até que do alto vocês sejam revestidos do poder do Espírito Santo. Eles tornaram a oração em uma prioridade, eles removeram todas as suas desinteligências, eles se preocuparam em desenvolver uma liderança, porque você se recorda que com a morte de Judas isso deixou uma vaga. Eles lançaram sortes e eles completaram o número místico de 12 com a presença de Matias. Mas os discípulos também selecionaram uma data apropriada para o evangelismo. Talvez eu esteja exagerando aqui, porque foi o Espírito Santo quem selecionou esta data, mas havia um momento específico, o Pentecostes, uma data quando toda a comunidade israelita da diáspora estaria reunida na cidade de Jerusalém, portanto, um momento ideal para a evangelização. Eles também pregaram ousadamente com relevância a palavra de Deus. Nós lemos em Atos do capítulo 2, o sermão de Pedro, como ele descreveu toda a história de Israel, como ele aplicou tudo isso à promessa da vinda do Messias, mas ele não apenas pregou um sermão, ele também fez um poderoso apelo de compromisso com Cristo, onde as pessoas foram batizadas e, finalmente, dentro da grande comissão, eles continuaram incorporando esses membros, esses novos membros, dentro de uma comunidade saudável de fé ao redor dos princípios de Deus, propósitos de Deus. Vamos tomar todos esses enunciados e vamos construir um modelo prático, um modelo de 5 fases que pode ser aplicado facilmente em qualquer igreja ou em qualquer campanha evangelística. E esse modelo sugere que o primeiro passo é buscar relacionamento com Deus. Segundo, buscar formar uma equipe. Terceiro, realizar contatos, serviços na comunidade. Quarto, pregar com poder, realizar o evangelismo e não parar aí. Finalmente, conservar os novos membros. Então vamos tirar algum tempo para falar inicialmente do primeiro estágio, relacionar-se com Deus. Antes dos discípulos saírem e realizar a grande obra da pregação do Evangelho, de cumprir a grande comissão, ao invés de sair imediatamente, Jesus disse, não deixem Jerusalém, Atos 1:4, mas aguardem a promessa do Pai. É muito difícil para um evangelista aguardar. Evangelistas geralmente são homens de ação, eles gostam de ir, mas Jesus disse, ao invés de ir, fiquem um pouco, preparem, busquem um relacionamento com Deus. E foi o que fizeram. No texto de Atos, no capítulo 1, verso 12, diz que eles se reuniam sempre em oração com as mulheres, inclusive Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Ou seja, nesses momentos eles se dedicaram à oração. Eles buscaram uma conexão com Deus. A oração faz parte do evangelismo eficaz. É apenas quando você tem o poder do Espírito Santo na sua vida que você é capaz de pregar a mensagem com relevância. É interessante que Spurgeon menciona que no início
os discípulos oraram 10 dias, pregaram um dia e 3.000 pessoas se converteram. O problema é que hoje nós oramos um dia, pregamos 10 dias e só 3 pessoas se convertem. E a diferença de tudo isso está na oração. E notem, quando falamos em oração, em relacionamento com Deus, é importante que quando eles oraram, Deus revolucionou a obra da evangelização. Deus levantou novos líderes, Deus curou enfermos, ergueu mortos, Deus abalou o mundo, como está escrito em Atos 4, 24. Eles oraram pedindo ousadia, Deus abalou literalmente a terra onde eles estavam, eles saíram cheios de poder e Deus abriu portas de oportunidades. Buscar relacionamento com Deus vai mais do que oração. É necessário praticar as chamadas disciplinas espirituais. Há um autor chamado Richard Foster que menciona que existem as disciplinas externas, as disciplinas internas, e todas elas precisam ser praticadas por um evangelista de poder. As disciplinas internas são essas como a meditação, a oração, a prática do jejum e do estudo. Mas existem algumas disciplinas externas tão importantes quanto essas, como por exemplo a prática da submissão, da solidão, ou seja, ir a algum local mais ermo e estar ali a sós com Deus, meditando na obra da evangelização e a dedicação ao serviço. Por isso que o evangelista precisa organizar grupos de oração. Esse é o conselho que Ellen White deu para a cidade de Los Angeles, no contexto do evangelismo público. Ela sugere que naquele local os irmãos deveriam organizar grupos especiais de oração para as reuniões de tenda que aconteceriam. Além das reuniões, os grupos de oração, o evangelista pode, quem sabe, promover caminhadas de oração. Ou ele pode abrir um mapa da região junto com a sua equipe e orar, pedindo a Deus sabedoria em como melhor abordar essas pessoas, atender às necessidades, ou como chegar ao coração dessas pessoas. Se você entrar no site Missão Urbana, eu coloquei ali pelo menos 3 artigos que vão ajudá-lo a como saturar a sua igreja, como saturar o seu evangelismo com uma atmosfera de oração. O passo seguinte, o estágio seguinte, é formar a equipe. Evangelismo público não é um esporte, não é uma carreira solo, é um trabalho de equipe. E você observa que no livro de Atos, no capítulo 1, verso 12, Pedro e os demais apóstolos se preocuparam em repor a figura de Judas. Ou seja, eles incluíram Matias. Embora não se ouça mais falar de Matias, não pense por isso que Matias fosse menos importante. Certamente que ele realizou uma grande obra. O evangelista precisa organizar a sua equipe. Quando você vê, por exemplo, o apóstolo Paulo indo de um lado para outro, plantando igrejas, pregando a grandes multidões na cidade, você não vê Paulo como uma figura isolada de um lobo solitário. Não, Paulo era um homem que trabalhava em equipe. Muitas vezes os irmãos locais se uniam a ele, como está aqui nesse texto. Em outras ocasiões, você vê que uns viajavam adiante de Paulo, outros ficavam atrás de Paulo, outros iam junto com Paulo, como por exemplo Áquila e Priscila, iam adiante. Muitas vezes ele saía de determinado local, deixava Timóteo ou Tíquico, e assim Paulo trabalhava em equipe. Para ter uma equipe, o primeiro ponto importante é recrutar. Você pensa, onde vou ter uma equipe? Bom, Jesus disse, a seara é grande, os ceifeiros são poucos, mas a primeira sugestão que Cristo diz é, ore para que Deus mande trabalhadores. Então, você pode orar, você pode recrutar pessoalmente, mas você também pode pregar um poderoso sermão missionário na igreja, onde você quer extrair alguns voluntários, e então colocar na mão desses membros um formulário como esse. Esse formulário vai estar disponível para você, lá no site Missão Urbana, onde ali as pessoas vão marcar exatamente aquilo onde elas querem se envolver, e a partir desse formulário, você facilmente organizaria as equipes de trabalho. Veja, existem várias equipes. Pode ser que você crie uma outra equipe, mas uma vez que você tenha a sua equipe de trabalho, o ponto seguinte é priorizar alguns elementos específicos que comporão a sua equipe. E lembre-se, essas pessoas-chave para uma equipe, além da figura do evangelista, é ter alguém que cuida de música, alguém que cuide do evangelismo infantil, um coordenador missionário e, quem sabe, alguém que vai coordenar a maturidade, o discipulado
das novas pessoas que aceitarão a fé. Mas uma vez que você tem a sua equipe, o passo seguinte é treinar a sua equipe, capacitar essas pessoas. Nós chamamos isto de princípio 222. 2 Timóteo 2,2, Paulo recomenda a seu filho Timóteo, filho na fé, dizendo que ouvisse da minha parte, passe a homens para que, por sua vez, transmita a outros homens. Ou seja, o processo de treinamento. E para Paulo, o treinamento não era em missão, mas era treinamento na missão. Enquanto ele trabalhava, ele estava treinando pessoas. Veja, por exemplo, como Paulo incluiu Apolo em sua equipe. Um indivíduo que chegou a determinado local, em Éfeso, ele tinha grandes qualidades, era um orador habilidoso, mas ele tinha uma deficiência, e essa deficiência foi corrigida através de orientações precisas dadas por Áquila e Priscila. Aqui, no meu livro Manual para Evangelistas, e há também um livro de Mark Finney chamado Ilumine o Mundo para Deus, você pode ter todas essas orientações em como capacitar a sua equipe para o evangelismo. O ponto 3, ou estágio 3, agora que você já tem uma equipe, agora que você espiritualmente já criou uma atmosfera de oração, de preparo espiritual, é preparar o campo, ou seja, preparar a comunidade com serviços, com contatos, a comunidade que você irá pregar a palavra de Deus. Esses contatos podem ser feitos em pelo menos 4 tipos de contato. Você pode fazer os contatos de cortesia, os contatos comunitários, os contatos seletivos e os contatos generalizados. Ok, eu vou explicar um a um o que são esses contatos. O primeiro contato, chamado contato de cortesia, é aquele contato especial que você faz a pessoas específicas na comunidade, pessoas que têm influência na comunidade, quem sabe ir ao prefeito ou ao líder da comunidade, ou quem sabe ao delegado de polícia ou à diretora de determinada instituição ou escola, se apresentar como alguém que estará trazendo palestras educativas ou trazendo cursos que irão beneficiar a comunidade e quem sabe levando a ele um presente ou se apresentando como alguém que veio para somar. O segundo contato tão indispensável é o contato comunitário. Agora que você já foi as pessoas mais importantes, vá de casa em casa, comece a fazer pesquisa de porta em porta para descobrir, para ouvir das pessoas quais são as principais necessidades da comunidade. Isso é muito importante, porque a sua abordagem ela vai tocar exatamente no ponto das necessidades, ela vai responder perguntas que a comunidade está fazendo. Então, vá de porta em porta. E para isso existem vários formulários disponíveis, você pode organizar a sua equipe com mapas ou definir um campo missionário para cada dupla, mas aqui no site nós disponibilizamos para vocês pelo menos 2 ou 3 modelos de pesquisas que podem ser usadas. E uma vez que você descobre as necessidades da comunidade, agora você precisa atender essas necessidades. Aí entram os projetos de compaixão, aí entra o método de Cristo. Veja, as boas obras dão credibilidade às boas novas. E as boas obras precisam vir antes das boas novas. E aí há toda uma série de projetos como feiras de saúde, cursos como deixar de fumar, curso de culinária, cursos e mais cursos que vão tornar você um pouco mais amigo das pessoas com quem você irá evangelizar. E então vem o terceiro tipo de contato, os contatos seletivos. A essa altura você já tem uma lista de nomes de pessoas descobertos nos projetos comunitários. Mas nos contatos seletivos você vai identificar nomes de pessoas que fazem parte do ciclo íntimo dos membros da igreja. Podem ser amigos, vizinhos, colegas de trabalho. Todos esses nomes precisam ser identificados e a estratégia é simples. Eu apresento aqui no meu livro Fator Amizade, listar esses nomes, orar por eles, iniciar relacionamentos intencionais com essas pessoas, atender necessidades, buscar um momento receptivo em que você possa fazer um convite para que essas pessoas venham ao seu projeto evangelístico. E então o quarto tipo de contato, são os contatos generalizados. Eu estou falando aqui de propaganda de maneira geral. Todas as faixas, convites que você porventura queira usar, carro de som, a toda maneira que você vai tornar
o seu programa evangelístico conhecido na comunidade. Apenas lembrando a você que você deve usar uma abordagem múltipla. Alguns entendidos dizem que são necessários pelo menos 4 ou 5 tipos de diferentes propagandas para tornar o produto conhecido na comunidade. Então use o carro de som, a mala direta, quem sabe web page, ou vá de porta em porta. O objetivo de todos esses contatos é elaborar uma lista com o nome de todos os interessados no Novo Tempo, interessados na escola sabatina, interessados relacionados aos familiares, ex-membros da igreja, pessoas que já fizeram o curso e não se decidiram. E agora o quarto estágio é o evangelismo em si. A essa altura, se você fez um bom programa de marketing, com um bom envolvimento das pessoas em um evangelismo da amizade e uma ocasião oportuna, isso pode resultar em um bom público. Então você precisa definir o local certo. Billy Graham costumava dizer que Deus não disse que o mundo inteiro deveria vir à igreja, mas que a igreja deveria ir ao mundo inteiro. Ele sugere que o melhor local para o evangelismo é fora da igreja, um local neutro. Ou seja, você pode realizar o seu evangelismo em um ponto alugado, ou quem sabe em um armazém, ou em salas, ou um salão comunitário, ou num teatro, ou num cinema, em qualquer local que abra as portas. Você também precisa ter o dia certo. Veja, quais são os momentos mais apropriados, onde as pessoas se tornam mais abertas para ouvir o Evangelho? A gente sabe que a Páscoa é esse momento onde todas as atenções se voltam para o Evangelho de Cristo. Mas eu já descobri que os dias das mães e o início da primavera também são bons momentos para se pregar o Evangelho. Então evitem feriados prolongados, evitem momentos como o final de campeonato de futebol ou datas em final de novela. Mas além do local certo e o dia certo, você também precisa ter o programa certo. Mas você precisa agora organizar o seu programa de pregação. É importante que você pregue em série. É importante que você pregue temas de início que atendam necessidades sentidas pela comunidade que lhe ouve. É importante que aqui no site nós colocamos todos esses materiais, série de sermões, que você pode dar download e adaptar e usar em sua série evangelística. E agora entrando para o último estágio número 5, conservar os novos discípulos. Observe o que aconteceu logo após o poderoso sermão de Pedro, quando 3.000 pessoas se batizaram. O relato bíblico descreve no livro de Atos, no capítulo 2, verso 41 e 42, que os que aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas, e notem, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em outras palavras, a campanha evangelística não terminou no tanque de batismo. Como no texto da grande comissão que diz: ide, fazei discípulos, batizando-os, ensinando-os a guardar todas as coisas. Na igreja cristã primitiva, após o sermão de Pedro, onde cerca de 3.000 pessoas foram batizadas, aquelas pessoas foram instruídas na doutrina dos apóstolos, essas pessoas foram integradas na comunhão da igreja, foram envolvidas no ministério e, naturalmente, testemunhavam na comunidade. E o relato termina no verso 47, dizendo que o Senhor acrescentava dia a dia o número daquelas pessoas que iam sendo salvas. Percebe como a grande comissão precisa ser considerada em sua íntegra? Naturalmente que após a sua campanha evangelística, esses novos membros precisam ser assimilados na igreja local, precisam ser incorporados à fé e à comunhão dos santos. Dessa maneira, a igreja possui vários projetos, vários programas. Eu diria, essencialmente, que você precisa envolver essas pessoas em um grupo. É muito importante até que essas pessoas estejam envolvidas em um grupo antes do evangelismo. Mas se elas não foram, envolvam essas pessoas em um grupo. Envolva essas pessoas em uma tarefa. Dê a elas algo a fazer. E, finalmente, continue a mesma instrução teológica. Repitam as mesmas coisas para que essas pessoas sejam integradas na igreja. A igreja tem vários projetos, vários programas, mas eu termino recapitulando, dizendo: relacione-se com Deus. Segundo, forme uma equipe. Terceiro, prepare a comunidade através de contatos e serviços. E então realize o evangelismo. E, finalmente,
conserve as pessoas que foram batizadas. Comece a praticar, organizar esses 5 itens que nós apresentamos para você. Coloque aí algumas atividades, planeje um cronograma específico dessas atividades e vá para uma comunidade que ninguém foi. Vá para um povo que ninguém visitou e comece aí a sua obra de evangelismo. Deus diz a você: a quem enviarei? Quem há de ir por mim? Quem sabe a sua resposta nesse momento seja: eis-me aqui, Senhor, envie-me a mim. Que Deus seja com você, que Deus vá à sua frente, que Deus guarde a sua retaguarda e que você seja bem-sucedido na obra da evangelização. Amém.